Estou gravando também. Boa noite. Hoje eu estava conversando com a professora Rosângela e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu acho que vocês estavam sozinhos na sala, acho que foi isso, Rosângela. A gente não vai nem tentar explicar o que aconteceu. Não vamos nem tentar. Então vamos seguindo, pessoal. Em setembro nós tivemos uma aula. Nós falamos sobre leitura crítica, competência leitora, falamos sobre texto, e hoje a gente vai enveredar mais por esse caminho do contexto relacionado ao texto. Então, eu organizei alguns conteúdos e a gente vai relembrar algumas coisas também que nós vimos para quem estava presente na última aula. Eu vou compartilhar com vocês a apresentação aqui dos slides e vocês me falem, por favor, se vocês estão visualizando. Comentem comigo aqui, pessoal. Texto e contexto, isso aqui é a tela de abertura, tá todo mundo vendo, me ouvindo bem? Porque eu também estou com uns probleminhas aqui no Meet, além do que aconteceu hoje, eu queria saber se está tudo certo. Estou vendo a tela. Está conseguindo visualizar, Rosângela, a tela de abertura? Sim, estamos. Então muito bem. Pessoal, então vamos seguindo aqui. Aqui eu coloquei o eleusa.batista@faculdadespaulistanas.edu.br. Se alguém depois quiser me passar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, fico à disposição de vocês. Então, a gente vai falar um pouco em relação à oralidade e à escrita. É claro que vocês sabem que você escreve de um jeito, fala de outro. Então, o estrangeiro tem muita dificuldade em relação à língua portuguesa, justamente em função disso. Porque às vezes escreve com E, mas parece que tem um som de I, escreve com O, tem um som de U, e tem muito a ver com o contexto discursivo. Então, qual é o padrão de linguagem que eu vou utilizar em certas situações? Então, em situações mais formais, às vezes você está numa apresentação, num congresso, num evento científico, uma apresentação mais formal de um trabalho na faculdade. Então, é claro que você vai usar uma modalidade da língua que se aproxima mais da escrita, da norma padrão. Em outras situações, a gente tem um feriado agora, do dia 12, então vamos imaginar que você estivesse em casa, fazendo uma pequena festa, um churrasco com seus amigos, com a família, poucas pessoas, claro. Então, a modalidade que você vai usar é algo mais despojado, mais informal. Então, o padrão de linguagem que eu vou utilizar, tanto na escrita quanto na fala, tem muito a ver com esses ambientes, e é justamente isso que a gente vai discutir hoje. Então, o conteúdo que eu trouxe, com vários exemplos, algumas situações, para mostrar para vocês em relação a essas modalidades. Então, é o contexto que vai definir o padrão, tanto da escrita quanto da fala. Então, vamos imaginar que no ano que vem, às vezes vocês vão para algum evento lá na FAEP, ou em alguma outra situação, uma viagem durante as férias. Então, vai depender justamente disso. É férias, estou na praia. É claro que você vai ter uma linguagem mais despojada. Então, vamos só relembrar quem estava presente em setembro, a gente já falou sobre isso, quem não estava, aproveita agora. Então, a gente fala muito em texto, mas o que é texto? É só o que está, é a palavra, é o verbal? Não necessariamente. Muitas vezes você tem uma imagem e a gente faz uma interpretação dessa imagem, de uma foto, de uma charge, e às vezes não tem uma palavra, mas há uma mensagem presente ali. Vamos ler aqui o que significa texto. Então, a palavra texto é proveniente do latim textum, que significa tecido. Há, pois, uma razão etimológica que ele seja entendido como se fosse uma textura, ou seja, um entrecruzamento de frases, como os fios de um tecido. E tal como os fios de um tecido, essas frases são estanques, independentes, embora unidas entre si, produzindo significados diferentes, de acordo com o contexto em que estão inseridas. Daí a necessidade de fazer um confronto entre todas as partes que compõem um texto, a fim de compreender o que está contido muitas vezes nas entrelinhas. Então, eu achei perfeita essa definição de texto, porque a blusa não rasga, não esgarça, porque justamente está bem... os fios estão bem entrelaçados, assim como um quebra-cabeça, encaixa. Então, se você tem um texto de uma página
com 5 parágrafos, você tem um parágrafo inicial para introduzir o tema, e depois você tem o desenvolvimento, mas quando você muda de um parágrafo para outro, precisa ter um encadeamento, tem que ter a conexão, porque senão você tem frases soltas e não passa sentido para nenhum. Então, aí a gente não tem comunicação, nós temos ruído. E lembrando que comunicação não é o que você diz, mas o que o outro entende. As pessoas já têm muita dificuldade para compreender situações simples do dia a dia. Imagine se você não tiver um texto bem construído. Então, a gente sempre tem que se preocupar com o outro. Às vezes você tem um domínio do conteúdo, mas o outro não. Então, precisa sempre testar. Então, nessa definição de Lima, está falando aqui da importância do contexto. E relembrando o que é contexto, é o que está em torno, conjunto das circunstâncias. Acompanhe comigo aqui a leitura dos detalhes que acompanham um fato particular, uma situação, ou que constitui o texto em sua totalidade fora de seu contexto. Esse texto perde o sentido. E aqui isso a gente já viu lá em setembro, que a gente tem aqui a imagem da cidade, aqui de Brasília. Então, se você não faz essa associação aqui com a arquitetura, o projeto arquitetônico lá da cidade, então você não associa com Brasília. Então, você precisa ter esse conhecimento prévio para entender a mensagem aqui, que a política não anda bem, e já faz tempo. Por isso, nós temos aqui a ironia da charge. Então, sempre associar o texto ao contexto, à situação comunicativa. Então, vejamos na sequência aqui. Lembrando que a competência leitora, que nós falamos em setembro, a importância de você relacionar muitas vezes o texto, você vai relacionar com um gráfico, com uma imagem, com a legenda da fotografia, com a tabela, com o quadro, com o vídeo. Então, as informações, elas estão conectadas, porque muitas vezes você vai fazer uma pesquisa na internet e você tem uma série de elementos dispostos ali na matéria, mas que complementam aquela informação que o repórter, que o redator apresenta ali. Então, o que a gente fala de competência leitora é isso, é da pessoa interpretar, de ela relacionar informações, até mesmo em concurso, nas provas que vocês fazem, não só na faculdade, mas quando você vai se candidatar a uma vaga de emprego. Então, a gente precisa relacionar essas informações sempre. Pessoal, se vocês quiserem também comentar aqui no chat, fiquem à vontade. Vocês já colocaram os nomes de vocês. Quem não colocou, por favor, coloque, que a professora Rosângela está anotando, para vocês terem a certificação. E aí, se vocês quiserem também abrir o microfone para fazer alguma pergunta, de repente estou indo muito rápido, ou até mesmo para comentar aqui as imagens. Então, aqui a gente tem uma situação, uma imagem, nós não temos uma palavra, exceção aqui do que eu estou perguntando. O que está presente aqui nessa imagem? Qual é a mensagem? Qual é o texto? Então, você tem aqui uma determinada situação. Para você fazer essa interpretação, você precisa conhecer esse fato histórico, esse contexto que aparece aqui a imagem. Porque eu não informei aqui que lugar é esse, não informei quem são essas pessoas aqui, mas aqui você está olhando, você está vendo que são índios, né? São nus, você vê aqui o adereço na cabeça, você vê que provavelmente é selvagem o lugar, porque você tem caravelas, então a gente sabe que não é algo atual, porque a gente conhece as embarcações atuais, as roupas, e esse símbolo aqui, você sabe também qual é a origem. Isso mesmo, Ana. Chegaram os portugueses ao Brasil. Mas por que a Ana fez esse comentário? Porque ela conhece. Então, ela abriu uma janelinha ali de algo que ela já estudou, que ela já viu em filmes, que ela aprendeu nos livros, nas aulas. Então, ela já tem todo esse repertório. Então, você facilmente relaciona essa informação com a imagem, mesmo que não haja texto, a parte escrita, mas a imagem ela já traz essa informação. E muitas vezes a imagem ela traz mais informações, tem um impacto maior do que propriamente o texto, apesar da palavra construir e destruir. Então, esse texto aqui, que é conhecido até como a certidão aqui do Brasil, é uma carta do Pero Vaz de Caminha, que também é um velho conhecido de vocês. Então, uma carta escrita em 1500, endereçada ao rei de Portugal na época, Dom Manuel.
Eu vou ler para vocês, reparem que vocês têm aqui entre aspas, porque é exatamente do jeito que o Caminha escreveu, com uma linguagem um pouco mais atual para a gente compreender melhor. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimo de cobrir ou de mostrar as suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa. Da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Então, aqui ele está, porque lá na Europa, esse tipo de informação, esse tipo de texto, que é considerada literatura informativa sobre o Brasil, tem um valor histórico, e as pessoas ficavam querendo saber como é que era essa terra do lado de cá, não é? Então, aqui, quem eram os habitantes? No caso, os índios andavam nus, que já foi um choque à nudez. E aí o Pero Vaz de Campinha, mesmo com todas aquelas roupas, porque você mora num país diferente, num continente diferente, e ali está todo mundo pelado, não tem vergonha de cobrir ou de mostrar as suas vergonhas, como ele diz. E aí ele fala, olha, de tanta gente olhar, também nós não tínhamos. O Homo sapiens, né, Ana? É isso aí. E aqui eu trouxe uma outra imagem. Então, é claro que hoje a gente relaciona facilmente, mas se uns anos atrás alguém mostrasse aqui o planeta Terra com uma máscara, o que tem a ver? E hoje a gente relaciona facilmente, porque afetou o mundo todo. Se daqui a 20 anos as crianças que estarão estudando, que porventura forem ler ou fazerem pesquisas na internet, então, como elas não viveram, porque muitas delas nem nasceram ainda, vamos pensar numa situação hipotética lá no futuro. E aí elas vão ver essa imagem, nossa, mas o que tem a ver? Né? O que aconteceu lá em 2020, 2021? Então, elas têm que relacionar com o contexto da época. Por que os alunos ficaram em casa? Porque as empresas, também os funcionários, o que aconteceu no planeta nesses 2 anos? Então, você precisa retomar esse contexto histórico para entender o porquê dessa mensagem aqui presente, o planeta Terra de máscara. E aí, quando eu estava preparando essa aula, me veio à mente uma situação que eu imagino que talvez vocês tenham acompanhado, mas já faz bastante tempo. Até o professor Mário Sérgio Cortella, em um dos livros dele sobre ética, ele lembra dessa situação. Então, o fato aconteceu em 2012, em Navarra, na Espanha. Então, aqui você tem um rapaz, aqui no fundo, atrás, um corredor espanhol, e aqui na frente um outro corredor, um queniano, que é o Abel Mutai, e aqui você tem o Ivan Fernandes. E, então, a situação era uma corrida na Espanha em 2012, e aí, num determinado ponto, o queniano ele estava correndo e ia vencer a corrida com tranquilidade. Mas vamos ler aqui o texto, porque o espanhol ele percebeu que o queniano tinha se atrapalhado com o ponto de chegada, ele achou que já tinha cumprido a prova, que já tinha vencido, e não foi isso que aconteceu. Vamos acompanhar aqui. Então, para você entender a mensagem, você precisa relacionar com o contexto e até mesmo com os valores do jovem espanhol aqui. O fato ocorreu no final de 2012, em Navarra, na Espanha, em uma corrida de cross country. O queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos 3 mil metros com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada. E, confuso com a sinalização, parou para posar para fotos, pensando que já havia cumprido a prova. Logo atrás, vinha outro corredor, que é esse rapaz que está aqui no fundo, o espanhol Ivan Fernandes Anaya. E o que ele fez? Começou a gritar para que o queniano ficasse atento, mas esse não entendia que não havia ainda cruzado a linha de chegada. O espanhol, então, o empurrou em direção à vitória. E aí tem a situação dele aqui, o jornalista, logo depois, estranhou o comportamento do espanhol. Escuta, por que o senhor não chegou na frente? O senhor ia vencer, ia ser o campeão aqui da prova. E aí ele estranhou, fez, eu não entendi a sua pergunta, porque ele achou tão estranho. Por que você, jornalista, está me fazendo essa pergunta? É óbvio, quem ia ganhar era o queniano, porque
Ele estava melhor preparado, ele ia chegar, é que ele se atrapalhou. Então, ele estranhou até mesmo a pergunta do jornalista, porque na visão dele, os valores dele de criação, de educação, era uma pergunta que não deveria estar sendo feita. E aí ele comenta aqui, entre aspas, eu não merecia ganhar dele, fiz o que tinha que fazer, porque ele que ia vencer, não é? E aí ele, num determinado momento, e aí ele falou assim, olha, se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Quer dizer, eu não ia me aproveitar daquela situação para vencer a prova, porque ele que ia vencer, não eu. Então, o que a minha mãe ia falar? Então, para você entender, tem que relacionar com o contexto, com os valores, com a educação, porque facilmente alguém fala, não, ele se atrapalhou, o problema dele, eu vou chegar e vou vencer. Mas o espanhol, o jovem corredor aqui espanhol, ele achou que não seria digno ele vencer dessa forma, porque era o outro que merecia, por isso o ajudou. E estranhou quando o repórter fez essa pergunta para ele, que ele achou que não deveria fazer essa pergunta, não tem nada a ver. É óbvio que eu deveria ajudar, porque o outro tinha condições de vencer e ele simplesmente se atrapalhou. Então, pessoal, algumas marcas aqui da oralidade, e reparem, nesse texto que eu vou passar para vocês, é do Milor Fernandes, e é um texto que... Tem alguém que gostaria de ler? Se alguém quiser ler, fica à vontade. Aí pode me ajudar aqui na leitura, porque aqui a situação é a empregada conversando com a dona da casa. E o que acontece? Isso em sala de aula, em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Você quer ler comigo? Posso ler? Isso. Aproveita, já me corrige e me ensina na leitura, por gentileza. Sim, só um momento. Então, faz o seguinte: você é a dona da casa e eu sou a Maria, a empregada. Então, o que eu quero propor para vocês é o seguinte: muitas vezes no dia a dia, como a gente está inserido no contexto, muitas vezes você não precisa nem falar, só de olhar, a criança já sabe que ela cometeu ali algo que o pai está desaprovando. Então, só de olhar, muitas vezes, porque você está inserido num contexto. Então, vamos acompanhar aqui a leitura do texto. Então, eu vou iniciar. As mulheres têm um jeito de falar que chamamos de vaguidão específica. Continua você. Eu sou a Maria. Maria, ponha isso lá fora, em qualquer parte. Junto com as outras? Não, ponha junto com as outras não, senão pode vir alguém e fazer qualquer coisa com elas. Ponha no lugar de outro dia. Sim, senhora. Olha, o homem está aí. Aquele que quando choveu? Não, o que a senhora falou foi lá e falou com ele no domingo. Que é que você disse a ele? Eu disse para ele continuar. Ele já começou? Acho que já. Eu disse que podia principiar por onde quisesse. É bom. Mais ou menos. O outro parece mais capaz. Você trouxe tudo para cima? Não, senhora, só trouxe as coisas. O resto não trouxe porque a senhora recomendou para deixar até a véspera. Mas traga, traga. Na ocasião, nós descemos tudo de novo. É melhor se não há travanca à entrada e ele reclama como na outra noite. Está bem, vou ver como. Então, repare que se chega uma outra pessoa aqui, uma terceira, ué, mas que conversa, parece uma conversa de doidos. O rapaz do outro dia, aquele de quando chegou, não, aquele, alguém pode fazer alguma coisa. Alguém? Mas quem? Ponha isso lá fora. Lá fora onde? Que lugar? Então, muitas vezes no nosso discurso, nós temos essas palavras que dão essa ideia de imprecisão. Alguém, todos, nenhum, aquele de quando choveu, o do domingo, mas que domingo? Na ocasião, na véspera. Então, o texto faz sentido para elas,
que estão envolvidas ali no dia a dia, nas situações, que estão acompanhando os fatos. Mas para quem chega ali e só acompanha a conversa, não vai entender nada. Então, daí a importância de você relacionar com o contexto. Então, sem o contexto, não faz sentido para nós. Mas para quem está ali no dia a dia, faz todo sentido. Por isso que muitas vezes nós, com os colegas de trabalho, ou em casa, às vezes um gesto, apenas um sinal, um símbolo, um olhar já basta, porque nós estamos ali inseridos no contexto. Então, o contexto é fundamental para você entender a mensagem. Então, se a gente tem um texto como esse aqui, extremamente complicado, porque a linguagem é meio distante, então a gente tem uma certa dificuldade com isso. Vamos ver aqui o texto. Com gemas para financiá-lo, nosso herói desafiou valentemente todos os ricos desdenhosos que tentaram dissuadi-lo de seu plano. Os olhos enganam, disse ele, um ovo e não a mesa tipificam corretamente esse planeta inexplorado. Então, as 3 irmãs fortes e resolutas saíram à procura de provas, abrindo caminho, às vezes de imensidões tranquilas, mas a miúde, através de picos e vales turbulentos. Os dias se tornaram semanas, enquanto os indecisos espalhavam rumores apavorantes a respeito da beira. Finalmente, sem saber de onde, criaturas aladas e bem-vindas apareceram, anunciando um sucesso prodigioso. Então, a questão que eu coloquei, as questões que eu coloquei depois, tem a ver com esse texto. Que título a gente poderia dar para esse texto aqui? Trata do quê? Por que esse texto é meio complicado para nós, aparentemente? No primeiro momento, gemas. Que gemas? Ninguém mais usa gemas. Gemas já penso de ovo. Não, com gemas para financiá-lo. Então, você vê que a linguagem ela está distante de nós. Porque eu não falei aqui quem é esse herói. E pelo que ele falou aqui, os ricos desdenhosos tentaram dissuadi-lo do seu plano. Mas que plano é esse? Parece uma mesa. Temos um herói. Agora, que herói é esse? Que 3 irmãs são essas que saíram aí abrindo caminho através de picos e vales turbulentos, e aí os meses se passaram, até que finalmente criaturas aladas, quer dizer, com asas, anunciaram que deu certo a empreitada. Que lugar é esse? Que herói é esse, gente? Porque a linguagem aparentemente um pouco mais complicado, porque ninguém usa gemas e tem outras palavras aqui que eu também não sei nem o que é. E 3 irmãs fortes e resolutas, também não sei que irmãs são essas aqui. Então, está faltando contexto, porque a partir do momento que eu situar esse texto numa determinada época, num determinado contexto, é como se você acendesse a luz. Então, você ilumina aquilo na hora, porque a gente vai abrir as janelas, as portas, e você vai pegar ali nas gavetas as informações para compreender o texto. Oi, Simone, não tem problema, que a gente também está com uma dificuldade tremenda aqui para entrar. Eu fiquei um tempão aqui conversando com a Ana Cristina, falando de feriado, falando que eu queria ir para a praia. E vocês também com a dificuldade. Então, normal, a gente começou quase agora, e eu estou lendo aqui esse texto aparentemente complicado. Então, fica à vontade, porque está todo mundo atrasado mesmo. Pessoal, que lugar é esse? Que situação é essa? Que lugar? Alguém arrisca gemas para financiá-lo? Nosso herói, mas que herói é esse? Porque aí o texto fala de um tema que já é conhecido de vocês, que é o descobrimento da América, né? E esse herói, o Cristóvão Colombo, aí ele fala, olha, é um ovo, quer dizer, o formato ali ovalado e não em a mesa, porque fala que é plana, de repente chegava até um determinado ponto, era um abismo, todo mundo morria, nunca mais voltava. Então, aqui nós estamos falando de Cristóvão Colombo, que é o nosso herói, e as 3 irmãs, Santa Maria, Pinta e Nina. Se vocês não lembraram, fugiram da aula de história, né? Então, a interpretação do texto fala justamente sobre isso. E aqui a gente tem também uma outra situação,
até da plataforma Saga. Clarice e mais 5 candidatos participaram de uma seleção para uma vaga na área de consultoria em língua portuguesa de uma grande empresa. O profissional que aplicou o teste não foi muito receptivo e nem sequer explicou por onde os candidatos deveriam começar. Então, deixando a interpretação de cada um livre, ele apenas entregou uma folha contendo o enunciado e 3 textos. Aí, quais seriam essas respostas? Aí os textos são esses aqui, 3 textos. Texto 1. Órgão, compro qualquer um, à vista, também audição, sistema linfático, etc. Tratar com o Dr. Frankenstein no Castelo. Tudo isso aqui é do Luiz Fernando Veríssimo, cronista, escritor brasileiro. Texto 2. Torro tudo e toco cítara. Tratar com Nero. Texto 3. Telefone, pouco usado, prefixo 1. Tratar com A.G. Bell. Então, aqui para você relacionar, a proposta aqui da atividade seria para você relacionar com essas palavras que aparecem aqui no texto que o Luiz Fernando Veríssimo brinca. No caso do Dr. Frankenstein, você teria que fazer uma associação aqui com o livro do Frankenstein, que foi um sucesso na época que foi lançado aqui o Castelo, e aqui você tem Nero, e que, segundo a história, até acredita-se que não tem sido exatamente Nero que colocou fogo em Roma, porque dizem que ele estava a quilômetros de distância, mas ficou conhecido na história como quem colocou fogo em Roma. Então, torro tudo, aí tratar com Nero. E no texto 3, o telefone do Gambel. Então, você teria que fazer essas associações também. Então, conhecer um pouco, né, da história, no caso aqui do texto 1, da autora, conhecer aqui a história de Nero envolvendo Roma, o incêndio, e aqui você teria que conhecer também o suposto inventor aqui do telefone, o Graham Bell, mas dizem que foi um outro inventor que depois vendeu aqui, deu a saída aqui para o Graham Bell depois lançar e aperfeiçoar, mas dizem que teve um outro cientista de Graham Bell que passou para ele todas as coordenadas aqui do telefone. Então, você teria que fazer essas associações. O que é importante quando a gente fala da língua é que, para você interpretar o texto, nós precisamos de algumas informações. Então, muitas vezes, o texto, do ponto de vista gramatical, ele até está correto, mas faltam outros elementos importantes, que é o que a gente vai ver agora. Coerência e coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Porque senão as frases ficam um amontoado ali de palavras dispostas no texto, mas ninguém entende nada. Foi o que eu falei, você tem os parágrafos, mas um não conversa com o outro. Então, para que faça sentido, é como um quebra-cabeça. Você tem que casar, é o casamento que vai dar certo, que é o que você vai interpretar, senão ficam textos soltos, frases soltas, e aí nós temos ruídos na comunicação. Nós vamos ver cada um desses aqui, começando com coerência. Pessoal, quando a gente fala aqui de coerência, lembrando aqui até essa imagem que eu coloquei da orquestra, você tem um monte de profissionais aqui, e cada um deles tocando um instrumento, e você tem o maestro, e eles conhecem o sinal, se é para ir mais rápido, se é para parar. Então, eles já têm unidade para que aquela música seja maravilhosa, sublime, que você vai tocar o seu instrumento na hora certa, todo mundo vai se deliciar, ficar maravilhado com aquela apresentação. Precisa ter unidade, precisa ter harmonia, todas as partes precisam se encaixar. Então, não tem nada fora do encaixe, porque se alguém tocar um instrumento ali fora do combinado, do que deve ser apresentado, então vai acabar com a apresentação. Então, não é isso que a gente quer. Podemos lembrar do texto também dessa forma, então, que todas as partes se encaixam. Então, precisa ter unidade para que faça sentido. Aqui a gente tem um lugar maravilhoso, se vocês não foram, uma boa sugestão. Bonito, fazer flutuação, olha que maravilha, gente. Não fui. Já foi? Não fui. Nossa, Rosângela, que maravilha. Eu fui com a minha mãe, quando minha mãe era mais jovem, faz tempo isso, fui uma vez só, e eu fiquei uns 9 dias lá no Mato Grosso, fomos até para o Pantanal, e eu fiquei em Bonito. Então, a gente percorria esses rios aqui,
flutuando. Nossa, parece que você está em outra dimensão, não parece que você está nesse planeta, não, é outro lugar, você se transporta. Então, se o objetivo aqui nosso seria falar de beleza natural, de preservação, de paz, então essa imagem tem coerência total, não é, gente? Porque só pela imagem aqui, ainda mais nós nesse momento de pandemia, quando você tem esse contato, essa energia com a água, com a mata, então isso revigora. Se o objetivo, o tema seria esse, então a imagem totalmente coerente. Ao passo, se eu colocar aqui os prédios de São Paulo, essa loucura do dia a dia, e falar, pessoal, o tema da nossa redação aqui é sossego, é beleza, é tranquilidade. Nossa, mas com fábricas, com poluição, então você vê que não tem unidade. Ao passo que, em Bonito, então fica uma sugestão para quando vocês tiverem essa oportunidade. Maravilhoso, não vão se arrepender para quem gosta de natureza. Então, a coesão textual são esses conectivos que nós utilizamos para que os parágrafos tenham sentido, que tem a tal da unidade que eu falei para vocês. Vamos ver aqui esse texto. Então, nós temos aqui 3 parágrafos e eu fiz algumas marcações em vermelho para justamente estabelecer essas pontes, para que o primeiro parágrafo não fique totalmente deslocado aqui do segundo nem do último. Então, vejamos. É sabido que o sistema do Império Romano dependia da escravidão, sobretudo para a produção agrícola. É sabido ainda, então vou acrescentar mais alguma coisa, também, poderia ter colocado também, que a população escrava era recrutada principalmente de prisioneiros de guerra. Em vista disso, então aqui no segundo parágrafo, eu vou dar sequência ao raciocínio que eu apresentei aqui no primeiro, porque eu coloquei aqui em vista disso, a pacificação das fronteiras fez diminuir consideravelmente a população escrava. Como o sistema não podia prescindir da mão de obra escrava, foi necessário encontrar uma outra forma de manter inalterada essa população. Então, a coesão textual é exatamente isso. São as palavras que você vai inserindo no texto para dar essa conexão, para fazer o link, como a gente chama, para ter o encaixe das peças, para fazer sentido e não ter ruído na comunicação. Vamos seguir aqui na gramática. Reparem aqui comigo. Aliás, quem poderia ler? Rosângela, pode ler para nós? Peraí, posso sim, peraí. Para ler tudo aí? Coesão gramatical? Isso, pode ler aqui os exemplos, pronomes pessoais. Tá. O relatório da empresa apresenta erros grosseiros. Eles interferem na interpretação do texto. Isso, pode seguir com os outros 2 exemplos. Demonstrativos. Os prédios apresentam muitas inovações tecnológicas. Essas ajudam a preservar o meio ambiente. Numerais. Precisamos considerar 2 pontos de vista. O primeiro diz respeito à sua carreira e o segundo se refere à mudança de cidade. Pessoal, aqui no primeiro que a Rosângela leu para nós, o relatório da empresa apresenta erros grosseiros. Eles quem? O relatório? Não, você já sabe que não, que são os erros grosseiros. Tanto é que erro grosseiro está no plural e você colocou o ponto e fez essa conexão. Eles interferem na interpretação do texto, porque não é o relatório, são os erros. Então, são essas pontes para você dar sequência ao seu raciocínio, à sua argumentação. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para ilustrar de como a gente faz essas pontes, né? De como os elementos estão interligados. Os prédios apresentam muitas inovações tecnológicas. Os prédios, não, porque eu não ia colocar essas. Inovações tecnológicas, ponto. Essas ajudam a preservar o meio ambiente. Então, você está fazendo aqui a ligação. Numerais, 2 pontos de vista, o primeiro e o segundo. Né? Vamos seguindo. Então, a intencionalidade. Aqui eu vou ler com vocês. Relacione-se com o produtor do texto e seus objetivos. Informar, impressionar, alarmar, convencer, pedir e ofender o interlocutor. Então, qual é a sua intenção ao escrever aquela mensagem no WhatsApp? Qual é a sua intenção ao escrever o e-mail, ao escrever o relatório? Então, tem uma intencionalidade ali na hora que você vai falar ou você vai escrever. E a gente sempre pensa no outro, no interlocutor. Eu vou conduzir aqui uma reunião na minha empresa.
Certo, tudo bem, porque você conhece, você já preparou o seu conteúdo. Será que as pessoas que estarão presentes, elas são da área técnica, assim como eu, ou não? Como é que os exemplos que eu vou usar têm a ver com a plateia, com as pessoas que estarão presentes? Se são da minha área, então eu posso usar termos técnicos que todo mundo vai entender. Não, não. As pessoas, elas não têm esse domínio, então você precisa ajustar o seu discurso, o que você vai escrever, o que você vai falar, para passar a informação e todo mundo compreender. Porque que adianta você ter um treinamento, uma reunião na empresa, se ninguém vai entender, só você? Então, aí você já tem um problema sério de comunicação. E isso na vida. Sempre se preocupar se o outro entendeu mesmo. Aceitabilidade. O que é importante? Que o texto tenha qualidade, para você acreditar naquilo. Você vai ler um texto ali na internet, então, ou estudar para uma prova, comprar um livro. Aí eu vou pegar esse livro aqui, eu vou estudar uma área que eu não conheço. Então, a qualidade do texto, do que está escrito, da teoria, das referências, fazem com que eu acredite no autor, que eu use aquele autor nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos na faculdade, na empresa. Então, B, quantidade, princípio que atenta para a objetividade do texto, ou seja, que não seja prolixo, porque muitas vezes você escreve, fala, um capítulo, mas eu poderia ter resumido isso em uma página e não em 10. Então, hoje em dia, que a comunicação é mais rápida, é mais direta, então o texto ele também tem que trazer essa objetividade, passar o que precisa para que o outro entenda, que não haja ruído, com menos texto, com menos palavras, porque não adianta ficar enrolando. É como você numa prova. Não estudei quase nada. E aí você enrola. Quem sabe a professora não dá uma nota boa aqui? Não. Ué, a professora vai olhar. Você não passou nada de relevante, que é o que nós temos aqui no item C. Relevância. Não tem nada de conteúdo ali. Então, é uma repetição só. Então, o texto pode não ser aceito. Então, você vai ter uma nota ruim. D, modo, deve ser claro, preciso, porque que também traz a importância da objetividade. Então, o seu texto, o seu discurso vai ser aceito se tiver qualidade, se realmente você passar credibilidade, o outro vai entender, vai compreender e vai aceitar os seus argumentos. Situacionalidade, relaciona a adequação do texto à situação sociocomunicativa. Depois eu vou passar um texto para vocês aqui, de uma situação, de uma viagem, que aí você vai ver que uma determinada palavra provocou todo o contexto, que é até engraçado, provocou ruído. Então, a relevância desse conta contexto, situação em que é escrito e lido, em que ocorre, sendo que o contexto é um dos fatores que define o sentido de um texto, certo? Então, vamos seguindo aqui na informatividade. Então, se você só enrola, se você não traz informações novas, se você não traz conteúdo, o texto fica pobre. Então, se você participa de um processo seletivo, de um concurso, mas você não conhece quase nada sobre aquele assunto, provavelmente você vai ter dificuldade para desenvolver um bom texto. Então, porque o texto não informa nada, é circular, é raso, é superficial. Então, precisa ler, precisa assistir a filmes, viajar, informações do mundo. Tudo que está ao nosso redor nos interessa, porque melhora o nosso argumento, melhora o nosso texto, melhora a nossa argumentação, e não necessariamente informações só relacionadas à área de estudo ou do seu trabalho. Então, tudo o que acontece é interessante, precisamos ficar atentos, porque vai nos ajudar bastante. E a intertextualidade é a relação do texto com outros textos, que também a gente vai considerar na compreensão. Cícera, que legal! É verdade. Eu dei aula no colégio Padial, eu fiquei muito tempo longe da educação básica, e aí minha filha Ellen ia estudar nesse colégio, e aí eu fiquei pouco tempo lá, porque como eu dou aula na faculdade, estava difícil para eu conciliar o trabalho que eu tenho na editora de revistas, 2 faculdades e mais o colégio. Aí eu tive que sair, aí tive que fazer uma opção. Qual que é o nome do seu filho? Que eu dei aula lá em 2018. Era Marcelo Augusto. Marcelo Augusto, sim.
Isso aí, eu lembro, sim. Que bom. Como professora, a gente sempre encontra alguém. Às vezes você está lá em Trancoso, lá para os lados de Porto Seguro, e de repente você, professor, É a verdade. gente não consegue ficar longe. Que bacana, manda um abraço, que gostoso. Mando sim. Já que você está com o microfone aqui à disposição, vamos ler comigo esse texto? Vamos. Você lê essa parte, eu leio a outra, porque são 3 slides aqui falando do texto. Então, a situação é o seguinte: a família foi viajar e aí eles não. A família adorou a casa. Falei, nossa, é legal para passar as próximas férias. Só que o WC, ela se referiu ao banheiro como WC. Então, é uma parte importante da casa. Só que ela não viu onde que era o WC e escreveu uma carta para o dono da casa para ele dar essas coordenadas. E aí tem toda a conversa aqui, que é engraçado, porque aí o senhor responsável ali pela casa, ele acha que o WC era a abreviação da igreja. Então, aí tem toda a mudança de contexto, porque aí já não é mais uma casa, é uma igreja, e fica muito engraçado. Então, daí a importância da gente situar o texto, o discurso, ao ambiente, a situação comunicativa e com quem você fala. Leia essa primeira parte, e aí eu sigo com a outra. Um exemplo é o texto, né, Pro? Isso, por favor. Um exemplo de má interpretação. Em certa ocasião, uma família britânica foi passar as férias na Alemanha. No decorrer da viagem, os membros da referida família encontraram uma pequena e aconchegante casa de campo, que lhe parecia ótima para passarem as férias de verão. Conversaram com os proprietários e pediram que lhe mostrasse a casa. A residência agradou aos turistas ingleses que concordaram em alugar a casa para a viagem do próximo verão. Certo? Isso, pode seguir. Eu estou com dificuldade porque está muito pequenininho. Ah, tá certo. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, ver se melhorou. Pro, melhorou. Eu estou tentando aumentar aqui, eu não consigo. Senão a gente tem ruído, porque se não consegue entender o texto, é como os erros de português, como você está num ambiente assim escuro para você ler, ou quando você já precisa de óculos, que é o meu caso, é à noite, então já começa a ficar tudo embaçado. Então, importante o tamanho do não, texto. eu uso, eu estava tentando aqui aumentar, eu acho que eu falei, eu não estou conseguindo. Pode seguir. Então, É Cícera, não é? Isso. Regressando à Inglaterra, conversaram muito sobre a planta da casa, pois já faziam planos para a viagem do ano seguinte, quando, de repente, a senhora lembrou-se de não ter visto um WC. WC. Isso mesmo. Já que este nem se encontrava na planta da casa. Escreveram, portanto, aos proprietários para obter esse pormenor. A carta foi assim redigida. Gentil senhor, senhor, né? Senhor, isso. Sou membro da família que agora há pouco o visitou com finalidade de alugar a sua casa para passarmos as férias do próximo verão. Mas, como esquecemos de um detalhe muito importante, agradeceríamos se nos informasse onde que fica o WC. Pronto, aí começou a confusão, o ruído na comunicação, porque o senhor, ele não sabia o que era WC. E aí, eu falei, bom, jamais ia imaginar que WC era o banheiro.
Então, o que ele achou? Agora eu vou seguir aqui. Então, ele achou que era abreviação da capela. Então, fica engraçado, porque aí fica fora de contexto. Então, parecendo aquele texto que eu para quem assistiu a aula comigo em setembro, que foi do Gumercindo. Lembra quem assistiu a aula? Não sei se tem alguém que assistiu aqui, da história do Gumercindo, que engasguei, que o Gumercindo ele foi viajar e aí ele comprou as luvas, só que na hora da embalagem, a moça colocou uma calcinha de renda. E aí tem toda uma situação engraçada, porque mudou todo o contexto. É o caso aqui. Então, o senhor não compreendendo o sentido da abreviatura WC e julgando-se tratar-se da capela de uma denominação religiosa, Whitechapel, assim respondeu: gentil senhora, recebi sua carta e tenho imenso prazer de comunicar-lhe que o local que se refere fica a 12 quilômetros da casa, seguindo a mesma rua em direção norte. E isso é muito incômodo, sobretudo quando se tem o hábito de ir lá frequentemente. Mas logo a senhora se acostuma com a distância. Nesse caso, é preferível levar comida para ficar o dia todo. Alguns vão a pé, outros de bicicleta, mas se preferir, o vizinho tem uma caminhonete. Ele leva todos quem encontra pelo caminho e ele vai lá com frequência poder lhes dar uma carona. Lá há lugar para 400 pessoas sentadas e 100 em pé. O local é bem fresco. O ar-condicionado fica ligado constantemente para evitar inconvenientes comuns nas aglomerações. Para maior conforto, lembro que os assentos são de veludo e todos eles são reciclináveis para uma melhor acomodação. Quem vai lá com frequência recomenda chegar cedo para conseguir lugar sentado, pois enche muito. Olha a situação, porque aqui não era isso que ela queria ouvir, né? Mas quando ouvi essa mensagem, ela falou: meu Deus, que lugar é esse? As crianças vão para um lugar à parte, onde há assentos especiais para elas. O lugar é bem animado e todos, enquanto estão lá, passam o tempo inteiro cantando. Na estrada é fornecida uma folha de papel a cada pessoa. Se chegar tarde e não conseguir pegar uma folha, pode usar ou compartilhar a folha do vizinho ao lado. Tal folha deve ser devolvida à saída, pois ela é reutilizada várias vezes por diferentes pessoas durante todo o mês. O lugar é muito frequentado por pessoas importantes, por isso fotógrafos e jornalistas estão sempre tirando fotos das pessoas sentadas ou em pé. A imprensa está sempre lá atenta para noticiar qualquer flagrante para o Jornal da Cidade, de modo que todos podem ver seus semelhantes no cumprimento de um dever tão honrado, aguardando a vossa vinda. Né? Então, texto desconhecido, mas circulou durante muito tempo na internet e eu achei muito engraçado o texto, porque tem tudo a ver com essa questão de texto, contexto, de você relacionar informações. Então, você tem WC, a pessoa não sabe que WC também pode ser banheiro, então interpretou de uma forma diferente, com um contexto diferente. E aí você tem essa situação toda, que chega a ser engraçada. Então, tudo depende, muitas vezes, do ângulo, da maneira que você vai analisar aquele texto. Por isso que o contexto é tão importante. Então, na escrita, a gente precisa adequar, e assim como na oralidade, na fala. Então, o que levar em consideração? Funções e níveis da linguagem, contexto em que a mensagem será produzida, a finalidade do texto, o interlocutor, isto é, a quem se destina o texto, com quem eu estou falando naquele momento. Porque se você descrever o hipopótamo para uma criança, você vai fazer de um jeito. Mas se você aí se você tem um profissional, é outro discurso, é outro padrão de linguagem. Narrar um jogo de futebol para uma pessoa que não conhece nada, como eu, é diferente de você. No caso, meu marido, ele não é um profissional dessa área de esportes, mas ele compreende, ele acompanha, então é diferente. Então, a sua conversa é em outro nível, não é num nível raso, é bem superior. Então, a gente sempre precisa ter essa adequação do discurso. Nunca se esqueçam disso, hein? Texto publicitário. Então, aqui é um anúncio antigo da empresa Correios, mas eu achei interessante pelo padrão de linguagem.
Eles usaram 2 padrões. Aqui, nós conhece o caminho da roça como ninguém. Então, eles usaram um padrão, uma variedade linguística que tem muito a ver com a área rural, pessoas que não têm o domínio da norma padrão, e depois eles colocaram outro padrão linguístico aqui. Sedex, líder absoluta na entrega de encomendas em todo o país. Ué, mas por que a empresa usou 2 padrões de linguagem aqui? Qual foi a intenção, pessoal? Qual foi a intencionalidade da empresa Correios? Eu, por exemplo, nasci numa cidadezinha, eu morava, né? Eu nasci numa cidadezinha lá no sertão da Bahia chamada Caetité, e eu morava num lugar menor ainda, chamado Tanque Novo, que eu tenho uma casa lá, que na época não tinha nem luz. Então, provavelmente, a empresa ia entregar uma encomenda lá em Tanque Novo, na época, porque agora a cidade cresceu, tem internet, o padrão de linguagem está do mesmo jeito das pessoas que moram aqui em São Paulo. Por que será, hein? Por que eles usaram padrões diferentes de linguagem? Que eles sabiam escrever, eles contrataram um publicitário, provavelmente, um redator. Então, qual foi a intenção de nós conhece? Eu vou procurar no dicionário, eu não encontro nós conhece, não. É uma outra variedade aqui. Que eu uso de acordo com a intenção, com o impacto, o efeito que eu quero dar. Então, o que a empresa diz? Olha, você pode morar lá na região norte, 2 horas de barco. Nós vamos chegar lá e vamos entregar a sua encomenda em perfeito estado. Porque nós conhecemos o caminho, a gente sabe todo o cuidado que aquilo é tão importante para você. Por isso que eles colocaram um padrão de linguagem diferente aqui e aqui, para ter justamente esse efeito. Então, tudo depende, muitas vezes, do ponto de vista. Como é que vocês estão aí em relação à ótica, né? O que vocês estão vendo aqui? O que lembra aqui? Porque aqui, dependendo da maneira que eu vou olhar, eu posso ver aqui 2 animais. Vocês estão conseguindo visualizar a mesma coisa que eu ou não? É como... O que é? Tem 2 animais. Hã? Eu vejo um cavalo. Um cavalo. Tem mais um. Tem mais um? Tem mais um. É que aí, dependendo da posição, às vezes, se você inverte assim a cabeça... O sapo, a Kátia já... Eu vejo um cavalo e um sapo. É isso aí. Porque aí você virando assim a cabeça, aqui você vê os olhos, a boca e o corpo do sapo. Aí você virando de lá, não sei se vocês aí estão com o celular ou com o computador, é uma ilusão na realidade aqui, né? Porque dependendo da maneira você pode dar uma mensagem diferente. E assim é o texto. Isso aí, Leonardo, porque dependendo da maneira que você constrói o texto, dependendo da maneira que você fala com o interlocutor, você dá uma visão diferente, a pessoa tem uma interpretação diferente. Uma dica aqui de oratória. 55% da nossa comunicação é o não verbal, são os gestos, a roupa, corte de cabelo, é o não verbal. 35% da comunicação, tom de voz, é o jeito de você falar. Por isso que meu marido fala, nossa, você está brigando? Não, é meu jeito de falar mesmo. É o tom de voz. E 10% as palavras, que é o verbal. Então, aí nós temos em oratória, segundo os especialistas. Então, o traço aqui, o não verbal, é importante, é isso aí. E aí eu coloquei a imagem, só que na posição invertida, né? Coloquei aqui valorizando o sapo, e o corpo do cavalo, aí você vira aqui meio de lado, aí você vê aqui a crina, os olhos aqui, a boca, né, narina. Então, lembrem sempre dessa imagem aqui. O que eu quero transmitir, o que eu quero passar para o outro, será que o discurso está adequado a essa situação comunicativa, a linguagem, será que eu preciso ter uma linguagem mais simples, mais familiar? O que é importante aqui, tanto na escrita quanto na fala? Isso tudo para evitar os ruídos na comunicação. E aí eu lembro desse outro aqui, também é antigo, nossa. Isso é da época de escola. Então, aqui você também tem essa visão, assim como o sapo, não? Quais as imagens aqui? 2 figuras femininas, quem são?
Alguém arrisca? Eu sei o que é, mas eu não estou achando, então eu vou ter que olhar mais. É porque, Rosângela, isso é da minha época de escola ainda, você imagina, Sim, né? Eu lembrei disso quando eu estava preparando a aula. É antigo, porque é a ilusão de ótica, porque aqui você tem, dependendo da maneira que você olha, você tem uma interpretação diferente. É como eu colocar o número 6 aqui. Dependendo do ângulo que você olhar, pode ser 9 ou pode ser 6. Tanto é que nos jogos tem o tracinho, às vezes no bingo tem o tracinho para indicar qual que é o lado, se é 6 ou se é 9, né? Porque o formato, você virou, mudou o sentido. Então aqui você tem a cabeça, aqui o casaco, os olhos e o rosto da jovem. Aqui o pescoço, que poderia ser uma gargantilha, e aqui o casaco dela. E se você olhar de uma outra forma, você vê aqui a boca, você vê os olhos, aqui de uma velha, de uma mulher velha. Então, é a senhora, exatamente. Então, você tem uma visão diferente. A moça, a jovem, e aqui a senhora, uma pessoa já idosa. Então, assim é o texto também. E, pessoal, e essa frase aqui? Quando a gente fala a porta está aberta, o que significa isso, hein? Como é que eu interpreto isso? De várias formas, não? Acho que depende muito da situação, Por exemplo, da ocasião, do local, do ambiente. Aí se você é uma excelente profissional e conseguiu um emprego melhor para ganhar mais, o que o gestor, o presidente da empresa fala? Olha, eu sinto muito perdê-la, porque você vai para outro lugar, e como eu gosto muito de você, eu desejo todo sucesso, quero que você se dê bem. Agora, se você decidir retornar, a porta está aberta. Não é? Uma vez a minha amiga, ela tem gêmeos, e a Maria Eduarda, coisas de criança, ali ficou brava, numa situação que a Kelsey falou, a mãe falou, não pode fazer isso, não quero, não sei o quê, que não pode. Não. Aí a Maria Eduarda ficou brava. A Duda falou assim, quer saber de uma coisa, mamãe? Eu vou embora. Aí a Kelsey, a porta está aberta. Ai, a Maria Eduarda foi embora. Foi nada. A porta está aberta, Duda. Pode ir. A porta está aberta. Ou então, quando a mãe avisa, fala assim, olha, eu vou sair, crianças, mas nós estamos vivendo um momento difícil. Então, toma cuidado. Então, eu vou sair e vocês fechem, por favor, a porta assim que eu sair. Aí, quando ela volta, a porta está aberta. Aí vai lá, as crianças assistindo televisão, dando risada lá nos fundos. A porta está aberta. O que eu falei para vocês antes de sair? Que era para fechar a porta. Então, aí todo o tom de voz. Então, a palavra, a construção é a mesma, mas dependendo da maneira, da situação comunicativa, você tem uma interpretação diferente. Rosângela, você brigando com o seu marido, com os seus filhos. Aí a mesma coisa lá da Duda. Aí você fala, olha, eu vou embora, vou me separar, não quero mais saber de você. Aí você fala, olha, eu trabalho, sou diretora da escola, sou coordenadora, a porta está aberta. Então, a pessoa já muda logo de figura. Então, são situações que vão acontecendo. Você vai visitar alguém, um amigo, e aí você tocou a campainha, nada. Aí você vai, nossa, mas eu combinei que a gente iria vir hoje e tal. A porta está aberta. Não é? Ou então, quando você está no escritório, na escola, e alguém fala, Leonardo, aí o que você fala? A porta está aberta. Quer dizer, pode entrar. A porta está aberta. Então, a palavra, o som é tudo igual, mas o contexto não é igual, a situação não é igual, o jeito de você falar, a carga, a energia não é a mesma. Então, é isso que a gente tem que observar no dia a dia. E outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês, para a gente já fechar, é o que é denotação e conotação. É o sentido das palavras. O sentido denotativo é o sentido real. A caneta é azul. É do jeito que, a capa do celular é vermelha, é um Samsung.
O que é o texto conotativo? É o texto figurado, que a gente brinca muito. Então, nas músicas, na poesia, no romance, na arte como um todo, eu posso brincar. Eu uso metáforas. O que é metáfora? É uma comparação abreviada. A Kátia é uma flor do campo. Mas a Kátia é uma flor? Não, mas ela é delicada, ela é bonita, ela se parece com uma flor. Então, nós brincamos. O texto que eu escrevo, sou jornalista também, além de professora, é uma revista científica. Eu posso brincar? Eu posso usar esse texto conotativo? Não, não tem espaço, porque quem vai ler são farmacêuticos, são médicos, são cientistas, é o estudante. Então, não é o padrão do veículo. Então, eu sei que dependendo da pessoa com quem eu falo aqui no celular, é um texto respeitoso, distanciado, muitas vezes, porque eu não tenho intimidade com a pessoa. Então, o texto denotativo é informativo, é o texto real, e o conotativo é o figurado. Vamos ver alguns exemplos. Carlos Drummond de Andrade. Quem pode ler esse texto? Tem alguém que gostaria de ler? Pode? Por favor. Denotação e conotação. O sentido das palavras. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sim, interesse pela resposta sobre o terrial liederes. Trouxeste a chave? Carlos Drummond de Andrade. É denotativo ou conotativo? Chega mais perto e contempla as palavras. Eu vou contemplar palavras? Cada uma tem 1000 faces secretas. E se te pergunta se é interesse pela resposta, trouxesse a chave? Esse texto é informativo, pessoal? Esse é o texto que eu vou escrever amanhã a matéria, que eu vou publicar no portal da revista Lais Reis, que é uma revista científica? Será que é isso? Chega mais perto e contempla. Então, repare como o Carlos Drummond, ele brinca com o texto. Podemos usar na literatura, na arte, na música, na poesia, mas dependendo da situação comunicativa, não. Você pode até usar, brincar com seus amigos. Agora, na hora que você está na empresa, que você vai escrever um e-mail, não tem intimidade com a pessoa que você vai encaminhar, mesmo no WhatsApp. O texto tem que ser denotativo. Nada de brincar, a não ser que você tenha essa liberdade com a pessoa. Sentido das... já coloquei a bagagem no carro. É o sentido real. Eu pegar a minha mala aqui, colocar no carro porque eu vou viajar. Feriadão, vou viajar. O orador demonstrou possuir vasta bagagem cultural. É o mesmo sentido, a palavra, a pronúncia é igual, mas o texto não, o sentido não é igual, porque bagagem aqui é o repertório que você tem, o conhecimento que você tem. Então, esse segundo exemplo é o sentido figurado, é conotativo, é simbólico, não é no sentido de bagagem, você pegar a mala e colocar no carro. Crianças gostam de doces. Balas, pirulitos, é o sentido real. Aí você fala, ela tem um sorriso doce. Mas não é o mesmo sentido. A pronúncia é igual, aqui está no plural, aqui está no singular, mas o doce aqui não é no mesmo sentido. Então, no segundo exemplo, é o sentido figurado, conotativo. Sentir o coração acelerado, tum, 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 tum. É bem que eu tomei meu remédio de pressão. Porque depois da confusão aqui do MIT, travou, ninguém conseguia enxergar ninguém, então fiquei com o coração acelerado. Mas aí, conversando com vocês, já fiquei tranquila. Vamos ver aqui o outro exemplo. No dia seguinte, penetramos no coração da floresta. Coração da floresta é o mesmo sentido de palpitação, que acelerou, não. Quer dizer, o centro da floresta. A palavra é igual, a pronúncia, sim, mas o contexto não é. Então, ferro nas 3 frases. O portãozinho do jardim é de ferro. É o material. Ele é de ferro. B, ele tem uma vontade de ferro. É o mesmo sentido? Não.
E atravessou-lhe o peito o ferro assassino. Quer dizer, a arma é a mesma coisa? Não. Então, eu tenho 3 frases com 3 sentidos diferentes. É o que a gente chama aqui. É o sentido das palavras. Dependendo da ideia que você quer passar para o outro, ora pode ser figurado, você vai brincar, você vai se divertir com as palavras. Como diz o Drummond, vai contemplar as palavras. Mas não é o caso aqui. Então, a palavra, muitas vezes, tem vários sentidos. Manga da roupa, manga fruta, tem sentidos diferentes. Mas a pronúncia e a escrita é igual, mas o contexto não é igual. Então, aqui é o verbo dar. Deu o livro ao tio, entregou. O sentido é esse. Deu R$20 pelo livro, pagou. Deu uma pulseira pelo quadro, trocou. O jornal deu a notícia, ele publicou a notícia. Ela deu uma noiva bonita, ela está. Deu uma mão de tinta na parede, passou. Fernando Pessoa deu novos rumos à poesia, imprimiu. O médico deu a receita, prescreveu. Então, você tem um verbo conjugado já, mas com sentidos totalmente diferentes. Olha que riqueza. Por isso que a pessoa tem tanta dificuldade em relação à língua portuguesa, o estrangeiro tem mesmo. Por isso, pessoal, investir em leitura, nos cursos, como hoje vocês aqui, a gente conversando sobre a língua, para aprender mais, e é a vida toda, é a existência toda, a gente não sabe quase nada. Então, os desafios são os que que vão acontecer no dia a dia, o que a gente não sabe, o que a gente quer aprimorar, aprender, renovar, é isso que importa. Portanto, eu gostei muito dessa frase, eu vi num livro, nesse aqui, que é um livro, chama-se Ferramentas da Escrita Criativa, Soltando Amarras, Renato Diniz. O mundo é nossa livraria. Então, coloquei aqui a imagem aqui do planeta, no primeiro slide, com a ideia da máscara, representando o momento que nós estamos vivendo, e aqui com um valor positivo. O mundo é nossa livraria. Então, tudo que acontece, todas as nossas experiências, esse momento de pandemia, a faculdade, os eventos que vocês vão participar, o que vocês lerem, o que vocês vão escrever, tudo, as nossas relações pessoais e profissionais. Então, o mundo é nossa livraria. Tudo é muito rico e tudo muito importante. Aqui eu coloquei as referências para a nossa aula de hoje. Então, aproveitem essa ideia aqui de que o mundo é nossa livraria. O que vocês acham? Concordam ou não? Não é, Rosângela? É isso aí. Viver com alegria. Gostei dessas 2 imagens, né? A máscara, bem isso. Porque agora tem um valor positivo, é uma outra ideia, não é? Porque antes é o pesar, é o temor, e aqui não, aqui a gente tem a leveza de segurar ali com as mãos, tá ali a metáfora, né? O sentido figurado. Muito bom, Elisa, muito obrigada, muito bom. A ideia, então, da nossa aula era falar sobre isso, sobre texto, sobre contexto, sobre essa leitura do mundo, das imagens, e fazer as adaptações necessárias de acordo com a ideia que você quer transmitir, para a gente não passar por certos dissabores, porque a palavra constrói e destrói. Ainda mais hoje em dia com a internet, fica tudo registrado para sempre. Então, não tem essa ideia de apagar, a gente não consegue apagar mais, fica ali registrado. Daí essa importância, essa consciência em relação ao que se escreve e ao que se fala. Muito bem, Rosângela. Pessoal, vocês gostam? Ah, Rose, você está por aqui. A Rose, a Lindalva, que eu não estava vendo aqui a presença de quem estava aqui no chat. Olha que legal, a Rose é nossa aluna, a Lindalva também, outros. Muito bom encontrar vocês aqui. E pensar que o texto, né, independente do caminho, da profissão, a gente está o tempo todo com ele, né? Sim, é verdade. Então, é importantíssimo, né? Mesmo com as abreviações que usamos na escrita agora, do WhatsApp, né? Essas coisas rápidas. Mas a comunicação é fundamental, né? E às vezes a gente precisa se atualizar também, não é, Rosângela? Porque às vezes minha filha fala algumas coisas e eu falo, nossa, mas aprendeu onde? O que é isso? Às vezes de filmes, às vezes com os amiguinhos,
Então, a gente também precisa se atualizar para saber até em que situação você vai usar, se é que você vai usar, ou pelo menos para entender a mensagem, né? É isso Bom, aí. gente, é isso então. Muito obrigada. Eu vou parar a gravação, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão em relação ao curso, ou quiser falar com a professora Eleusa, um comentário, uma pergunta, sintam-se à vontade, tá? Isso aí. Muito obrigada, Eleusa. Eu que agradeço.